E aí são as pequenas coisas que nós vamos deixando pelo caminho e que depois, lá na frente, quando a gente chegar lá no 2026, né, somando extremismo, desrespeito ao meio ambiente, né, uma série de situações que atacam a civilidade, o marco civilizatório, né, a gente vai chegar numa encruzilhada em 2026 que poderia ser um momento de elevação da humanidade, mas eu particularmente, não é porque eu sou pessimista, é porque eu estou olhando as coisas, eu estou vendo o quanto ódio, quanta intolerância existe nas pessoas, nas pequenas coisas, no trânsito, numa fila de caixa de supermercado, as pessoas estão assim, elas não podem mais conviver próximas umas das outras, parece que o coletivo incomoda o individual, né? Então, essa exacerbação do indivíduo querendo destruir o coletivo, odiando o Estado que cuida do coletivo, né, isso está aumentando cada vez mais. Né? Então, não vai dar boa coisa. Eu não vejo um material humano de boa qualidade hoje no mundo. Né? E não é uma questão de querer ser pessimista. Basta olhar como que estão as coisas. Nós não temos pessoas... Se você for passar uma régua, né, a professora Clô Guilhermino, que você já trouxe aqui, inclusive, eu fiz curso com ela, ela ensina lá uma regra chamada Lei de Pareto, né, que é a lei do 80-20. Então, para todas as coisas, você vai ter assim, 20% que vai ter um destacamento positivo e os 8% fica na mediocridade. Os 80% fica na mediocridade. Então, hoje você pode aplicar isso. Você tem 20% de pessoas que realmente são seres humanos, porque elas usam as faculdades mentais, cerebrais. Isso não significa ser alfabetizado, inteligente. Você tem pessoas que são analfabetas e são muito mais seres humanos do que pessoas que têm título de doutorado e mestrado e tudo mais. Então, a gente está falando de uso das faculdades humanas que fazem o nosso cérebro ser humano. Os outros 80%, Léa, usam o cérebro, o miolo do cérebro, que é o cérebro reptiliano, vivem por viver, só vivem em função dos seus desejos egóicos, da sua individualidade, né? E tem um comportamento territorialista, invasivo, possessivo. Só o que interessa é a satisfação imediata dos desejos do ego e dane-se o coletivo. Né? Eu vi, por exemplo, aqui na minha cidade, foi só falado anunciar o aumento de centavos na gasolina, teve filas homéricas aqui de pessoas enchendo os tanques dos carros, né? Tipo assim, vou garantir o meu, né? E o resto que se dane. Então, esse comportamento, e ele é de 80% da população, eu não tenho medo de errar, porque só 20% está dentro da camada que nós poderíamos dizer que era humana e que mereceria ir para esse novo mundo a partir de 2026. Mas como nós temos 80% de pessoas que vivem na mediocridade, na situação limítrofe e num projeto egóico e ainda repetílico, é muito provável que isso vai dar catástrofe lá no final. A menos que aconteça alguma coisa bem fora do comum, e é possível, né? Porque, afinal de contas, a gente não tem só os astros, a gente tem outras forças celestiais, inteligências cósmicas, e temos um monte de coisa que também opera aqui. Então, a menos que haja assim, algo novo que aconteça no meio do caminho e que dê uma sacudida na humanidade para acordar desse torpor, né? Então, mas a gente vê que quanto mais desgraça acontece, em vez das pessoas se solidarizarem, elas ficam atacando umas às outras. Né? A gente viu, por exemplo, o que aconteceu recentemente, uma coisa terrível, né? Nós tivemos aquele terremoto na Turquia, na região da Síria e Turquia ali, né? Então, o pessoal está tendo até hoje, e a mídia só explorou isso enquanto foi ali novidade, depois se esqueceu esse assunto, mas o pessoal ainda está lá, né, com muitas dificuldades para abrigar as pessoas, para levar mantimentos e tudo mais. E a principal rota de levar mantimentos para a região da Síria e da Turquia foi bombardeada por Israel esses dias aí. Sim. Né? Porque ele está interessado na segurança nacional do Estado de Israel. Então, ele achou que ali tivesse alguma base, alguma coisa que ameaçaria os seus interesses, e ele está pouco se lixando porque acontece na Turquia e na Síria, ele foi lá e bombardeou, e só atrapalhou. Então, quando você vê que quando acontece uma tragédia, em vez das pessoas se tornarem um pouco mais humanas, fica pior,
né? Então, não dá para acreditar que vai melhorar esse mundo aqui. É muito difícil acreditar nisso.